Esses militares de elite têm uma difícil missão: recuperar um tesouro perdido da Segunda Guerra Mundial que está no fundo de uma lagoa na Bósnia, uma região extremamente hostil. Será que eles vão conseguir? Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Renegades, um filme de ação lançado em 2017. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o regimento alemão saqueou um banco francês levando muitos milhões em barras de ouro e algumas obras de arte de um museu. De lá eles fugiram até a pequena vila de Grahovo, na antiga Iugoslávia, onde invadiram a casa dos moradores para reuni-los em praça pública. E nessa ocasião, uma mãe conseguiu fazer o seu filho fugir por uma janela para não ser pego pelos nazis. À noite, os alemães vão até o banco local esconder todas as riquezas que tinham roubado, enquanto vemos o garoto que fugiu junto de alguns soldados aliados, se preparando para explodir alguma coisa. Então, pulamos para a cidade de Sarajevo, no ano de 1995, quando o Duff e o Staton, dois SEALs da elite da Marinha dos Estados Unidos, chegam disfarçados de repórteres para entrevistar o general Milik, enquanto o resto da unidade sai da água e entra sorrateiramente no prédio. Inicialmente, os dois caras ficam agarrados na portaria, mas o Major Petrovic chega e os libera, levando os homens até a presença do general Milik, que esperava que essa entrevista limpasse um pouco da sua imagem de tirano perante o resto do mundo. Mas na verdade, ele era um tirano mesmo, daqueles bem babacas. E após o Petrovic se retirar, os falsos repórteres fingem que tinha dado um problema com o microfone, e o Duff se aproxima do general. Aí ele saca uma seringa escondida no microfone e espeta no Milik, fazendo o cara apagar, enquanto os soldados armados que estavam fazendo a escolta da entrevista se mostram uns inúteis, porque eles estavam com fuzis e nem fizeram questão de atirar nos caras, por isso eles foram de base. Após isso, os soldados da marinha liderados pelo Matt Barnes entram no prédio e explodem o chão da sala, colocando um respirador na cara do general e lhe enfiando em um saco preto. Só que o barulho da explosão chama a atenção do Petrovic, mas ao chegar para conferir, os SEALs já tinham vazado. No entanto, ao irem para a saída, os soldados têm um caminho barrado por barcos inimigos e trocam tiros, sendo que o Staton quase cai lá do alto por conta de um disparo de lança-granadas. Assim, eles são obrigados a voltarem para dentro e acharem outra rota de fuga, chegando em um estacionamento na base onde encontram um tanque estacionado. E o Matt resolve que aquela seria sua passagem para fora dali. Então ele arrebenta uma parede com um tanque e passa um rádio para a equipe SAS, que são os responsáveis pela retirada deles, dizendo que o ponto de extração teria que mudar de local, por conta dos planos terem mudado. E os caras respondem falando que tinham que pedir autorização ao comando. Nessa hora, carros fortemente armados surgem e começam a atirar nos americanos. Por isso, o Matt manda o JP revidar usando o canhão do tanque para explodir os inimigos, enquanto ele apressa as equipes da SAS, que respondem que o ponto de extração não seria alterado e que era para eles se virarem. Bolado com a resposta, o Matt vê um cara subir no tanque e se preparar para jogar uma granada pela escotilha. E então o cara dá uma freada brusca com o veículo, fazendo o maluco se desequilibrar, e a granada termina explodindo na mão dele. Só que o tanque continua sendo seguido de perto pelos inimigos, e o Matt manda que o JP acerte uma torre de comunicação, que cai em cima dos rivais, deixando a equipe feliz por aparentemente estarem com o caminho livre. E eu digo aparentemente, porque ao chegarem em uma ponte, o Major Petrovic surge na frente deles, junto de um tanque, enquanto outro veículo blindado fecha a outra ponta da ponte, prendendo o grupo ali. Então, o Matt pensa rápido, fazendo o JP explodir uma parte da ponte, e em seguida joga o veículo na água, enquanto soldados do Petrovic atiram repetidas vezes contra o tanque. E aí os SEALs correm para se equipar com as máscaras de mergulho, e esperam até os tiros pararem para saírem dali nadando, levando o general Milik. Já o Major Petrovic, prevendo que os americanos fariam isso, manda alertarem os barcos de patrulha. Só que os SEALs surgem de surpresa, e finalizam alguns soldados inimigos que estavam patrulhando, roubando a embarcação deles e escapando dali. É nessa hora que a equipe da SAS entra em contato pelo rádio, dizendo que tinham conseguido uma autorização para uma extração em um lugar alternativo, e o Matt fica bem bolado, porque agora já era tarde demais para aquilo. À noite, os soldados chegam até a base avançada que fica na Bósnia-Herzegovina, levando o general Milik, e o contra-almirante Levin não fica nada feliz com a bagunça que eles fizeram pelas ruas de Sarajevo. Ele reclama que teve que dar muitas explicações sobre aquilo para os seus superiores, pois o objetivo da missão era entrar e sair sem que fossem notados. E o Matt até tenta se justificar, falando que eles apenas tiveram que improvisar para escaparem todos com vida. No entanto, o contra-almirante não quer nem saber, e avisa que os soldados estavam de licença por 3 dias, até que o comando decidisse o que fazer com eles, e os dispensa. Só que antes dos 5 saírem, o Levin entrega a eles uma birita, falando para aproveitarem aquilo discretamente. E o cara até conta que teria uma conversinha nada amigável com o pessoal da SAS, por não terem agido mais rápido para ajudar os SEALs, mostrando que ele não desaprovava totalmente as atitudes dos soldados. Mais tarde, os soldados vão encher a cara em um bar, o que não faz nenhum sentido na minha opinião, porque o contra-almirante deu a eles uma garrafa de uísque e uma sacola com mais 4 bebidas. Então, a menos que eles tenham bebido 5 garrafas de uma vez só, não tem lógica eles irem para um bar gastar dinheiro para beber mais. Ou então esses caras são um poço sem fundo de bebidas, vai saber, né? Mas voltando ao filme, nesse bar tem um cara fazendo a maior algazarra, e o Matt pede que o JP dê um jeito nele. Por isso o cara acende um fósforo e joga na bebida do maluco, que pega fogo. É então que uma bela garçonete chamada Lara surge, e o Ben dá em cima dela perguntando qual dos soldados teria mais chance com a moça. Só que o cara toma um baita fora, quando a mulher responde que ele com certeza não teria. Pouco depois, o dono do bar chega trazendo mais uma cachaça por conta da casa, e o Ben começa a reclamar que a Lara sempre
sempre recusava suas investidas, ouvindo que ela era uma mulher com valores, por isso a moça não se envolvia com qualquer um, e o Ben recebe uma chuva de zoações por isso. A seguir, todos eles vão embora, e o Matt chamou o Statham para comer algo, mas o cara recusa, dizendo que ia caminhar um pouco, e vai até a casa da Lara, já que os dois estavam dando uns pegas escondidos dos amigos. Lá o cara dá uma relaxada com a garçonete, e a convida para ir embora com ele assim que a sua missão ali terminar. Porém ela recusa, pois era uma patriota, e queria ajudar o seu país a se reerguer. Por isso, a Lara tinha criado uma fundação para ajudar na reconstrução do lugar. Depois ela vai preparar aquele lanche pós-relaxada. Na hora que Milenko, o irmão dela, chega junto com os caras querendo saber onde estava a barra de ouro que a irmã guardava, e o militar americano dá uma surra neles, mas acaba rendido com uma arma na cabeça. Isso faz com que a Lara resolva falar que mostraria a eles onde estava o ouro, e o grupo sai da casa. Porém, do lado de fora, o Matt estava aguardando como quem não quer nada, e ele ajuda o Statham a se livrar dos vilões, deitando todos eles na porrada. E em seguida, o cara revela que sempre soube do caso do amigo com a garçonete, e manda o Statham descobrir o que estava se passando por ali. Assim, a Lara mostra o namoradinho uma barra de ouro que valia $150 mil, e leva o Statham até uma vila submersa, onde supostamente haveria mais ouro guardado. Então, descobrimos que o garoto que tinha escapado dos alemães muito anos antes era o avô da Lara, e que ele tinha visto os soldados carregando o ouro. Por isso, ele pegou uma barra escondido e fugiu, mas foi perseguido e teve que enterrar o tesouro. Depois, ele correu para bem longe da vila, de onde pôde ver os clarões dos fuzis dos nazistas, e ouvir gritos de pessoas sendo fuziladas, inclusive os dos seus pais. E foi nessa hora que os soldados aliados o encontraram, e levaram o menino para um ponto alto nas montanhas ao redor. E aí, o líder dos soldados aliados decidiu que era o garoto quem tinha que acionar o explosivo e se vingar, causando uma explosão que destrói uma represa próxima dali, e inundou a cidade toda, acabando com os soldados alemães. Tempos depois, a vila acabou se tornando um mito, e ninguém acreditava nas histórias do avô da Lara, que falava sobre as barras de ouro em uma cidade submersa. No entanto, a garota sempre acreditou nele, e encontrou a barra de ouro no lugar exato onde o senhor tinha falado que estava. E ela ficou imaginando como poderia ajudar o seu povo se colocasse as mãos naquele ouro todo. Por isso, ela pede ajuda do Statham para recuperá-lo. Aí o gado, quer dizer, soldado, vai pedir ajuda da sua unidade, convencendo os caras ao dizer que existiam umas 2.000 barras de ouro no fundo do lago, algo em torno de $300 milhões. E eu gostaria de saber como é que ele chegou nesses números, porque o avô da Lara viu apenas algumas barras rapidamente. Não sei como é que ele conseguiu contar tudo aquilo tão rápido. Mas enfim, durante a conversa, a Lara chega em casa e dá um beijo no Statham, surpreendendo o Ben pelos dois estarem juntos. Em seguida, ela conta que caso eles consigam recuperar o ouro, seria metade para ajudar a reconstruir o seu país e a outra metade para os soldados dividirem como quisessem. E inicialmente, os caras ficam reticentes em assumir aquela missão, pois ela teria que ser secreta, e nem mesmo o contra-almirante poderia ficar sabendo. Além disso, o lago onde estava o ouro era uma zona de conflito, o que tornava tudo ainda mais perigoso, de forma que eles podiam não só perder as suas carreiras, como também as suas vidas. E por último, existia o fato de todo aquele ouro estar no cofre de um banco a 45 metros debaixo d'água. Mas mesmo com todos esses pontos contra, o gado do Statham junto com o Matt convencem os demais a participarem dessa empreitada, com o argumento de que eles ajudariam aquele povo sofrido. No fim da tarde, o Statham vai até a Lara contar a novidade, mas antes questiona se ela tinha se aproximado dele apenas porque sabia que o cara era um SEAL e podia ajudá-la no resgate ao ouro. E ela diz que sim, porém completa que acabou se apaixonando por ele. E enquanto a Lara tá enrolando o Statham, o Major Petrov que está na caça dos SEALs, que o levaram ao General Milik. Mais tarde, os militares estão debatendo sobre o cofre que eles iam ter que abrir, e o Statham fala que durante o seu mergulho, identificou que ele vinha da Espanha e tinha um revestimento de aço. Por isso, eles precisariam de 5 noites para concluírem o serviço, tomando sempre cuidado para não sofrerem com a doença de descompreensão. E a doença da descompreensão é um distúrbio no qual o nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos formam bolhas nos vasos sanguíneos, ocorrendo geralmente quando o mergulhador sobe rápido demais as profundezas, até a superfície da água. E algumas das formas de prevenir essa condição são limitar a profundidade e a duração dos mergulhos, além de controlar a velocidade com que se vai das profundezas até a superfície. Mas voltando ao filme, depois de definirem o que precisariam para a missão, o Matt, o Statham e a Lara vão até um ferro velho para conseguirem o que precisavam para abrir o cofre. Depois, os soldados se reúnem novamente, e o Ben e o JP mostram que tinham estudado bastante aquele cofre, dizendo que ele era muito avançado para a época. Porém, esse cofre tinha uma fraqueza, já que para economizar dinheiro, o fabricante deixava a parte que ficava encostada na parede bem vulnerável. E essa parte estava voltada para uma igreja, sendo ali o foco deles. Então, após o Duff falar que abriria uma cervejaria com a grana que ganhasse com essa missão, ele vai até o estoque surrupiar alguns equipamentos que os soldados precisariam na empreitada. Enquanto isso, o Matt, o Statham e o JP convencem um cara chamado Sergei de que precisariam de um caminhão para uma missão ultra secreta, que poderia até render uma medalha de honra para ele. Mas para isso, o Sergei não podia revelar aquilo para ninguém, nem para os seus superiores. À noite, os soldados usam um caminhão para levar os equipamentos até a beira do lago, montando uma espécie de acampamento. E assim que fica sozinha com o Matt, a Lara questiona se ele tinha família, porque o sujeito tinha cara de pai de família. E aí o Matt responde que não, e dá um corte nela, dizendo que não era hora para esse tipo de conversa, nem para sessões de terapia. E é nesse instante que um barco de patrulha inimigo surge, e os dois são obrigados a se esconderem em meio ao matagal, enquanto um soldado vasculha a mata muito porcamente, porque era impossível ele não ver o Matt apontando uma arma para ele. Mesmo assim, os soldados vão embora, e os dois, junto
junto do Statham saem dali indo levar a moça pra casa. E lá vemos o Matt fazer cara de cachorro abandonado ao ver o amigo se despedindo da namorada. Já dentro de casa, a Lara percebe que a barra de ouro que ela mantinha guardada havia sido roubada. Enquanto isso, os caras que tinham entrado na casa dela junto com o Milenko estavam em uma loja de conveniências, usando parte do ouro para fazer compras. E o dono do local fica bem bravo, porque ele preferia dinheiro. Pela manhã, o Statham conta que o Petrovich estava atacando alguns comboios em busca deles, e o Matt fala que barcos de patrulha passavam pelo local do mergulho em intervalos de 35 minutos, de forma que se eles fossem descobertos, os soldados não deveriam entrar em combate, apenas teriam que abandonar a missão. Em seguida, o Ben conta a estratégia que montou para retirar o ouro de dentro do lago, mas para isso eles precisavam de um paraquedas e redes de carga que aguentassem o tranco, quando o tesouro estivesse na superfície, completando ao dizer que para fazer todo aquele peso subir lá no fundo, eles criariam um bolsão de ar dentro do paraquedas. E para retirar as toneladas de ouro do lago, JP recruta 2 pilotos de helicóptero, o Detroit Turner e o Tenente Jim Rainey, oferecendo 1 milhão para eles dividirem depois do serviço. E para mostrar como o Detroit era um brabão mesmo, ele leva o JP para dar um rolê de helicóptero, fazendo algumas manobras sobre o lago, bem na hora em que um caça inimigo aparece atirando neles, e o Detroit derruba a aeronave, deixando o JP todo borrado de medo. Longe dali, o dono da loja de conveniências chama os homens de Petrovich e conta sobre o ouro, x-ovando os caras da noite anterior. Por isso, o Major sequestra os dois e finaliza um deles para fazer o outro abrir a boca e contar sobre onde encontrou aquela barra. Já na base de operações, os SEALs são convocados até a sala do contra-almirante Levin, pois o comando tinha decidido que eles foram heróis em Sarajevo, e toda aquela confusão foi causada pela SAS, que não agiu rápido o suficiente para arranjar um ponto de extração alternativo. Ele também conta que o ricaço do seu cunhado tinha enviado uma caixa de charutos caríssimos para o aniversário dele, como forma de exibir a sua riqueza, e o Levin distribuiu os charutos para os soldados. Depois ele fala que os SEALs iriam voltar para casa por conta dos homens do Petrovich estarem caçando o grupo, e isso aconteceria dentro de 36 horas, e até lá os caras estavam proibidos de sair da base. É claro que isso acaba com os planos deles, deixando principalmente o gado do Statham bem chateado, e o Matt vai até ele consolá-lo, enquanto o JP e o Duff vão descer o pau nos membros da SAS. Mais tarde, o Statham vai dar aquela relaxada de despedida, enquanto o Matt e o Ben estão fazendo uma competição de quem bebia mais. Quando o gelo do seu copo dá uma ideia ao Ben, para eles extraírem o ouro em apenas uma noite. Ele mostra que o gelo havia criado um bolsão de ar dentro do copo, e era isso que eles deveriam fazer embaixo d'água, criar um bolsão de onde manteriam uma base, e não precisariam ficar subindo toda hora facilitando o trabalho. Assim, fica decidido que eles completariam a missão naquela noite, e o JP vai avisar os pilotos. E o Tenente Jim não fica nada feliz, porque para requisitar um helicóptero precisava de 3 dias de antecedência, mas eles dariam um jeito roubando uma aeronave, para estar nas coordenadas na hora combinada. Então, enquanto a Lara vai dirigindo até o lago, os soldados convencem os 2 pilotos de um avião que iriam fazer uma missão ultra secreta, e precisariam de uma carona deles. Desse jeito, os soldados saltam com o restante do equipamento bem no meio do lago, e começam a bombear o ar para criar um bolsão debaixo d'água, enquanto a Lara desmonta um deck de madeira para eles usarem como apoio na base improvisada. Distante dali, na casa da moça, o Petrovich chega ao local e descobre um mapa que a Lara deixou para trás, contendo a localização do ouro submerso, e parte para lá. E digamos que aqui a Lara deu mole demais. Beleza que ela não tinha como saber que justamente o Petrovich ia invadir a casa dela, mas o lugar já tinha sido invadido antes, e os ladrões levaram a barra de ouro do seu avô. A Lara podia pelo menos ter se preocupado que os bandidos entrassem na casa dela de novo, e revirassem o lugar em busca de mais alguma riqueza. Deixar um mapa com a localização do tesouro tão à vista foi um belo de um erro. Mas de volta aos SEALs, logo a base submersa está pronta, e eles começam a furar a parede da igreja para chegarem ao fundo do cofre, mas descobrem que eles teriam que fazer aquilo bem mais rápido, porque as paredes e o teto da base estão se deteriorando rapidamente, após passarem tantos anos sem oxigênio. Em paralelo, o contra-almirante Levin descobre que os soldados haviam saído da base, e um dos seus homens alerta sobre o fato do Detroit e do Tenente Jim terem sido vistos em uma conversa muito suspeita com os caras. Assim, o contra-almirante convoca os dois até a sua sala, falando para eles contarem o que estava acontecendo. Mas é claro que os dois não contam nada, e o contra-almirante ameaça afastar o Detroit dos voos de helicóptero, e o tenente fala que aquilo seria um erro, porque o cara era o melhor piloto da marinha. E aí o Levin concorda, dizendo que o Detroit era indispensável, porém ele fala que o Jim não era. E então voltamos ao lago, onde vemos que o Petrovich estava lá, patrulhando de barco, na hora em que ele vê o deck de madeira desmontado, o que era bastante suspeito. Debaixo da água, os SEALs começam a última fase do plano, que visava usar uma espécie de maçarico para abrir um buraco na parede do cofre. E assim que o teto da base dá mais demonstrações de que logo entraria em colapso, a maioria deles abandona a base, ficando para trás apenas o Statham e a Lara. Nessa hora, eles começam a conversar sobre o Matt, e o soldado conta que o amigo tinha uma família, mas a filha dele de 3 anos tinha falecido em um acidente de carro quando estava com a mãe, e o Matt culpava a mulher pelo acidente. Em seguida, o grupo consegue entrar no cofre, só que encontram apenas 10 barras de ouro, e um dinheiro velho que não valia nada. Então eles voltam até a base submersa, onde o JP demonstra estar muito bolado com a Lara, mas o Duff sai em defesa dela, assim como o Matt. E então eles decidem voltar à superfície, mas ao passar por uma parede da igreja onde haviam algumas palavras em latim, o Matt percebe que os tijolos estavam de cabeça para baixo, sugerindo que tinha algo escondido atrás daquela parede. Por isso eles mudam os planos e derrubam
derrubam um muro, revelando as obras de arte que os nazis tinham roubado na França, que estavam se deteriorando pelo tempo embaixo d'água. E mais à frente, para a alegria de todos, eles acham também as barras de ouro escondidas ali. Aí o grupo começa a carregar o ouro para fora, ao mesmo tempo em que o Major Petrovic vê as notas de dinheiro boiando na água, assim como uma corda que servia como guia para os SEALs. E então ele manda os seus homens se prepararem, e os 3 mergulhadores entram na água. Só que o Petrovic não sabia quantos inimigos haviam ali, e os 5 SEALs mais a Lara rapidamente dão conta dos vilões, e o Major não demora a ver os corpos dos seus soldados boiando na água. E aí ele decide explodir quem quer que estivesse lá embaixo, e manda algumas granadas, causando uma explosão que só serve para deixar os SEALs alerta e acelerarem o trampo. Logo eles terminam de carregar as barras de ouro, e começam a encher de ar o paraquedas para subir com a riqueza. Só que é aí que o Petrovic lança a segunda leva de explosivos, destruindo a igreja, e por sorte os SEALs conseguem se afastar dali a tempo. Mas dessa hora eles percebem que tinha um problema. O ar que o Ben havia calculado não era o suficiente para fazer o ouro chegar na superfície, e o Matt se oferece para entrar nas ruínas da igreja e pegar os 2 tanques de ar sobressalentes que tinha lá dentro. E além disso, o grupo tinha mais um problema. Os tanques de geral estavam no fim, e o Matt teve que ir uma parte do caminho apenas com o ar dos seus pulmões. A sorte dele é que o cara alcançou os galões antes de se afogar, mas o Petrovic não dá trégua, lançando uma terceira leva de explosivos, que quase deixam um soldado soterrado. Voltando ao paraquedas, o grupo aciona os tanques sobressalentes e começa a subir. Mas aí vem o problema deles não terem armas para se defender, e na superfície terem inimigos hostis que iam tentar finalizá-los assim que os vissem, sem contar a doença de descompreensão que podia surgir devido à velocidade que eles estavam subindo. Só que eles não têm muito o que fazer, né? É apenas encarar o inimigo de peito aberto. Assim, quando eles chegam na superfície e o Petrovic os vê, o vilão prepara logo um lança-foguetes para acabar com eles de uma vez, enquanto o Matt usa uma pistola para tentar atingi-lo, mas não acerta nenhum tiro, e logo ele fica sem balas. Por sorte, nessa hora o Detroit e o Tenente Jim surgem com o seu helicóptero, causando uma explosão e finalizando o Major Petrovic. Depois eles retiram o ouro e os amigos da água. E quando o dia amanhece, os 5 SEALs mais a Lara estão em uma câmera de descompreensão na base, no momento em que descobrimos que foi o Contra-Almirante Levin que mandou os pilotos até eles, pois o cara já tinha descoberto tudo. Um tempo depois, vemos que por conta das ações dos SEALs terem levado ao fim do Petrovic, eles saíram ilesos das suas transgressões. Já a Lara recebeu uma medalha do governo francês por ter encontrado o ouro, sendo que apenas metade das barras foi devolvida. Enquanto que para o resto da grana, o Contra-Almirante Levin acionou seu cunhado ricaço, que também era o seu consultor financeiro, e dividiu o dinheiro entre os 5 SEALs e a Lara. Só que como os soldados tinham falado que fizeram aquilo pelo povo da Bósnia, o Contra-Almirante deu uma merreca para cada um deles, e o restante ficou quase tudo para a Lara. E aí, decepcionados com o pouco que ganharam, todos eles decidem doar a sua parte para a moça. E encerramos com a Lara levando todos eles para beber por conta dela. Fala galera, o que vocês fariam com 300 milhões de dólares? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.